importantes, né? Acho que é isso. Assim, eu não entendo muito de outras religiões, mas acredito que 15 anos, quando faz, também é um tipo de, não é? Que colocam ele dentro da religião. Então, esse tipo de cerimônia também não se pode participar. Ok? Então, essas são algumas regras básicas. Ok. Então tá bom, essas são algumas regras básicas. Daqui a gente pode tirar as conclusões, o que a gente faz, sei lá, dia 25 à noite ou coisas assim, se você pode com a sua família ou não. Então, a princípio, não sei, dia 25 à noite não é uma cerimônia idônea, quer dizer, não sei exatamente o que se faz, mas o que o pessoal faz dia 25? Se janta com os amigos, não é? Não fazem rezas, não. Confraternização. Então, isso é uma coisa. Ok, isso é uma coisa familiar, né? Tem família que tem uma questão religiosa, outras é mais uma coisa assim, social, né? Então, se é uma coisa social, vai ficar ruim para você não ir, você pode ir. Ok? Se é uma família religiosa, vão fazer algumas rezas ou coisas assim, aí complica. Aí complica. Aí você não deve ir. A não ser que toda a tua família vai estar presente. Se você não for, vai dar maior briga. Aí você vai, você não precisa responder amém ou falar as coisas, você fica presente só para não ter a briga. Certo? Muito bem. Ok, pessoal. Então, isso algumas leis. Agora a gente vai ver aqui, já que a gente falou sobre essas leis, a gente vai ver um pouquinho sobre a proibição, idolatria, enfim. Por que o judaísmo não acredita em outras fés, em outros profetas ou coisas assim? Então, tem um Maimônides aqui. Maimônides foi um grande sábio. Ele nasceu na Espanha. Não lembro se foi em Córdoba ou Toledo. Acho que foi Córdoba. No século 13. 1200, não, século 12 ele nasceu. Ele foi um dos maiores sábios que o povo judeu já teve. O povo judeu teve muitos grandes, mas eles foram um dos maiores. Na lápide dele, ele está enterrado hoje no cemitério de Tiberíades, no norte de Israel. Então está escrito que de Moisés até Moisés não teve outro Moisés. O nome do Maimônides era Moisés. Moisés, filho de Maimon. Era conhecido como Maimônides. Moisés, filho de Maimon. E desde Moisés até esse Moisés não teve outro Moisés. Assim está escrito na lápide dele, e não é por acaso. Ele compilou todas as leis da Torá de uma maneira muito prática e resumida, da Torá escrita, da Torá oral. Ele, enfim, vamos ler então um trecho disso que ele faz. Ele teve que fugir da Espanha, foi para Marrocos, porque ele foi perseguido tinha ataques dos almorávidas. Eram pessoas islâmicas que eles procuravam converter as pessoas à sua fé, e eles tinham que escolher entre a espada ou a fé deles. Então eles fugiram. Maimônides fugiu para Marrocos, de lá fugiu para Israel e depois foi parar no Egito. E no Egito ele compilou esse livro chamado Mishneh Torah, onde ele traz todas as leis. Então vamos estudar um trecho sobre isso. Então, leis sobre a base da Torá, capítulo 8. Maimônides traz o seguinte: por que o povo judeu acreditou no Moisés? No Moisés, quando tirou eles no Egito e deu a Torá. Por que o povo judeu acreditou nele? Então ele traz que não foi pelos milagres que Moisés fez. Moisés fez muitos e muitos milagres. Ele abriu o mar, atravessou lá muitas pessoas. Quando o povo judeu acabou de atravessar, o mar se fechou justamente sobre os egípcios. Depois ele fez chover o maná no deserto por 40 anos, transformou água em sangue, cajado em cobra, matou primogênitos, areia em piolho, água em sapo. Moisés fez muita coisa, muitos milagres. Os milagres maiores que a gente já viu. Mas não foi pelos milagres que o povo judeu acreditou no Moisés. Por que foi? Foi pelo Maimed Sinai, quando Deus entregou a Torá no Monte Sinai. Por quê? Maimônides ele traz aqui, eu não vou ler dentro, eu vou talvez mais explicar para vocês.
Uma pessoa que faz milagres não necessariamente é um profeta verdadeiro. Uma pessoa que faz milagres, ela pode ser um bruxo, ela pode conhecer magia negra, ela pode conhecer a Kabbalah prática e fazer milagre, coisas que parecem milagres, mas eles sabem, na verdade, eles estão manipulando a natureza. A natureza é algo que pode ser manipulado. Pessoas que conhecem essas práticas têm a facilidade de manipular, ok? Então, se o povo judeu acreditasse somente em Moisés, pelos milagres que eles viram, então um dia podia vir uma outra pessoa fazer um milagre maior e a gente começar a comparar milagre. Então, a verdade, a gente não acredita em Moisés pelo milagre que ele fez. A gente acredita em Moisés por quê? Porque na entrega da Torá no Monte Sinai, estavam presentes ali alguns milhões de judeus. A Torá conta que saíram 600 mil homens do Egito entre 20 e 60 anos. Ou seja, 600 mil famílias. O povo judeu naquela época tinha muitos filhos. A prova é que eles chegaram no Egito com 70 pessoas e saíram de lá com alguns milhões, em 210 anos. Então, eles tiveram que se multiplicar muito rápido. Isso é uma prova que eles tinham muitos filhos. Então, você pega, assim, 8 filhos por família, que a gente não está exagerando, se a gente coloca 8 filhos naquela época. O marido, a mulher, 8 filhos, são 10 integrantes por família. São 6 milhões de pessoas, mais ou menos, que a gente pode estimar, que saíram do Egito. Essas 6 milhões de pessoas estavam ali no pé do Monte Sinai, e todas elas escutaram os 10 mandamentos. Deus veio para eles e falou: eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Depois, não haverás outro Deus perante em mim. 6 milhões de pessoas escutando. Isso é um fato incontestável por todas as religiões. Todo mundo concorda que isso aconteceu. Todas as outras religiões acreditam que isso aconteceu. É incontestável, todo mundo acredita. Ok? Foi muitos anos atrás, mas não tem discussão. O fato de não ter discussão com outras religiões não é tão surpreendente. O mais surpreendente é que não tem discussão entre os judeus também. Sabe que tem... O povo judeu é um povo talvez um pouco mais espiritualizado. Então, no mundo do pensamento, você pode ter muitas opiniões. Na prática, você consegue só ter uma opinião acontecendo. Mas no pensamento, você tem muitas ideias. E talvez o povo judeu, por isso, tem muitas opiniões e às vezes acabam divergindo também. Tem uma história de uma vez, tinha um cara, um náufrago, ele chegou numa ilha, e naquela ilha tinha um judeu que naufragou lá também 25 anos atrás. E o judeu começou a mostrar a ilha. Falou: olha, aqui uma casa que eu moro, eu gosto, aqui minha casa, aqui uma padaria que eu construí para mim, aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é a minha sinagoga. Ele foi mostrando mais coisas, depois mostrou ali, tem uma outra sinagoga. E o náufrago perguntou: puxa vida, você é uma pessoa sozinha nessa ilha, para que você precisa de 2 sinagogas? Falei: essa aqui é para mim rezar, e naquela lá eu não entro. Ou seja, entre os judeus, já que é um povo um pouco mais espiritualizado, talvez, existem muitas opiniões diferentes, certo? Então, todos os judeus e todos os povos, todo mundo concorda que só teve uma vez que teve a entrega da Torá e que Deus se revelou para 6 milhões de pessoas ali no pé do Monte Sinai e falou: eu sou o eterno teu Deus. E depois Moisés desceu do lado de cima com as tábuas da lei e com a Torá. Então, é algo incontestável isso. Ou seja, o povo judeu ali falou direto com a fonte, direto com Deus. Então, a gente acredita não porque Moisés fez milagres, mas porque a gente falou direto. Ou seja, assim Maimônides ele traz o seguinte: se você acredita que isso é computador, por quê? Porque você vê o computador. Se vêm 2 testemunhos e te falam: isso aqui não é um computador, isso aqui é um micro-ondas, você não vai acreditar nos testemunhos, certo? Você está vendo. Então, se vem alguém te testemunha, faz um milagre, te testemunha algo e fala: olha, isso aqui não é um computador, isso aqui é um micro-ondas, você não sabe, é claro que a gente não vai acreditar, certo? É óbvio. A gente acredita naquilo que a gente está vendo. Na linguagem do Maimônides, vamos ler então dentro um pouquinho. Moisés não acreditaram nele pelos milagres que ele fez,
Porque todo aquele que faz milagres pode ser, nosso coração não está pleno com essa pessoa. Porque pode ser que ele fez esse milagre através de magias, de bruxarias ou de outras práticas. Todos os milagres que Moisés fez não foi para provar algo, mas sim foi de acordo com a necessidade que precisava. Precisava fugir do Egito, abriu o mar, as pessoas precisavam de comida no deserto. Ele trouxe então o maná. As pessoas estavam com sede, ele bateu na pedra e tirou a água da pedra. E assim por diante. E por que acreditamos então no Moisés? Foi no momento do Monte Sinai, que nossos olhos viram, e não uma outra pessoa nos contou. Nossos ouvidos escutaram Deus falar, e não uma outra pessoa nos contou isso, e assim por diante. E a gente escutava Moisés indo até a gente viu Moisés subindo na montanha, escutamos a voz falando com ele, com Moisés. Moisés, diga ao povo judeu isso e diga aquilo. Também está escrito na Torá, face a face, o Eterno vosso Deus falou com vocês. E também está escrito, não com seus antepassados, Moisés falando para o povo, Deus fez um pacto, mas sim com vocês. Ok? Ok. נמצאו אלו ששולח להם, הם מעידים על נבואתו שאמת, ואם צריך לעשות להם פרט אחר. Ok, então ele traz, nós somos os testemunhos vivos de que Deus falou com a gente. E ele fala o seguinte, Shem viu edim badavar, que shnei edim shalu davar echad, bi'an shkol echad nem ed l'chaverosh shomer emet. Não precisamos trazer provas, porque fomos testemunhos e presenciamos isso. Assim também, Moisés e todo o povo judeu estiveram presentes na montanha, no Monte Sinai, e não precisamos de nenhum sinal, nenhum milagre para acreditar nisso. Então é isso que Deus falou para Moisés, quando ele ordenou a ele ir ao Egito. Deus falou para Moisés, eles vão escutar a sua voz. Ok. Portanto, fala Maimônides, se vem algum outro profeta ou pseudo-profeta e fez milagres e deu sinais grandes, e depois ele tenta negar a profecia de Moisés, então a gente não escuta a voz dele. E a gente sabe com certeza que todos aqueles sinais foram bruxarias ou foram através de Kabbalah prática, algum outro tipo de alguma outra maneira ele fez, mas não foram, ele não está falando a voz de Deus, não é que Deus enviou ele. Ok? Ok? Por exemplo, ele traz aqui uma imagem, se vem uma pessoa e faz um grande milagre, fala que essa mesa, isso aqui é água, ninguém vai acreditar nele, porque a gente está vendo que a mesa é mesa. Então, certo? Sim. Pensando ainda mais aqui, quando a gente, por exemplo, vamos colocar assim, propriedades fitoterápicas, quando a gente olha para aquela planta e fala assim, essa planta vai curar minha doença, e a gente esquece que, na verdade, aquela planta pode estar imbuída. Eu não sei se é isso, é uma forma de idolatria. É o Criador que colocou aquilo ali, e na verdade a cura vem através do Criador. A gente, de certa forma, a gente está fazendo uma idolatria, falar assim, é isso que vai me curar. Sim, boa pergunta. A verdade é assim. Na verdade não é idolatria, apesar de que bem sutilmente, né, a ideia é parecida, né? Está escrito nos livros, por exemplo, que Deus ele traz o sustento para a gente. Todo o nosso sustento, Deus que traz. Não o nosso cliente, não o nosso patrão. Uma pessoa que ele tem uma devoção muito grande ao cliente dele, ao patrão, coisas assim, de uma maneira bem sutil, também é a mesma ideia da idolatria. Ele tem que ter certeza que Deus que está dando para ele tudo, certo? Mas, no caso na verdade não é uma idolatria, no caso da planta, né? A gente tem que saber que tudo vem de Deus. E Deus colocou meios para a gente usar aqui embaixo para
se curar, né? Mas Deus colocou a planta para você poder se curar. A gente tem que saber que tudo vem de Deus. Mas não pode esquecer disso. Mas a gente tem que procurar a planta correta, o remédio correto. Temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para a gente conseguir a cura. Essa é a vontade de Deus também. Só que a gente nunca pode esquecer que Deus é a fonte de tudo. Certo? Amigo, o que é a Kabbalah prática? Eu vou te explicar. É o seguinte. Antes disso, Felipe, você pode me pregar o Dvarim, que eu vou usar o Rumash Dvarim. Você tem aquelas folhas que você tem lá em cima daquela aula? Você lembra? Você pode trazer? Kabbalah prática é o seguinte. Deus tem a Kabbalah teórica e a Kabbalah prática. A teórica é muito bom, a gente estuda, eu dou aula aqui, é muito interessante. A Kabbalah prática ensina você a lidar com as energias que existem no universo, com a fonte de cada matéria, a energia que traz a vida a cada matéria, ok? E isso é uma coisa muito perigosa, porque a Kabbalah prática eu consigo transformar pó em ouro, ouro em pó, água em pedra, muitas coisas. Dentro da água tem uma energia. A Kabbalah te ensina a lidar com essa energia. Então eu consigo transformar água em sangue, por exemplo, e outras coisas. Então isso é uma coisa que somente pessoas altamente capacitadas podem estudar. Não é qualquer um que pode estudar. Não é transmitido a qualquer um. Na nossa geração, nem sei se tem pessoas ainda que estudam isso. Talvez pouquíssimas. Porque mesmo aqueles que conhecem, eles não usam. Rarissimamente. Obrigado, Felipe. Rarissimamente. Ok? Talvez eu vou... isso aqui. Vamos usar isso aqui, então. Então, uma pessoa com Kabbalah prática... Chega e me passa. Uma pessoa com o poder da Kabbalah prática, ela pode fazer o que ela quiser. Flutuar. Entendeu? Na verdade, não é milagre. Ele está fazendo... Uma magia, bruxaria. Não é bruxaria, porque magia e bruxaria é coisas do lado das impurezas, coisas negativas. E a Kabbalah prática é do lado da santidade. Só que quando uma pessoa ela usa a Kabbalah para uma pessoa que não tem a capacidade, não está preparada, ela usa a Kabbalah prática, ela pode usar para coisas ruins também. Então, na época do Segundo Templo, eles falavam o nome de Deus muito poderoso no templo. Quando tiveram pessoas que começaram a escutar e usar isso para coisas ruins, eles pararam de falar. Ok. Então vamos lá. Então, aqui tem o Maimônides, ok? Maimônides é o capítulo 9, Leis de Sodei a Torá, Bases da Torá. Ele traz aqui uma coisa muito interessante. Vamos ler dentro. Capítulo 9, Lei 1. Está claro e explícito na Torá que os mandamentos de Deus permanecem para sempre sem mudança, sem acréscimo ou diminuição. Como em Deuteronômio 13 afirma, basta que vocês cuidadosamente observem tudo que eu estou lhes prescrevendo, não acrescentem, não subtraem nada disto. Ok? Então a gente não pode tirar um preceito ou aumentar um preceito. Aquilo que Deus deu é eterno. A gente sabe que esses preceitos são a vontade de Deus. Então se aquilo é a vontade de Deus, Deus é atemporal, está acima do tempo, não é? Você não pode mudar aquilo. Você não pode falar, bom, agora Deus desistiu, agora Deus mudou de ideia. Ou isso aqui era antigamente, agora tem uma outra ideia que ele teve. Não funciona assim. Deus ele falou para a gente, todos nós escutamos, que tudo isso aqui é eterno. Então qualquer tentativa de diminuir, aumentar, na verdade, é um atento à Torá, ele está tentando desvirtuar tudo aquilo que foi entregue para nós, para toda a humanidade. E Deuteronômio 29 afirma, mas aquilo que foi revelado aplica-se a nós e nossos filhos para sempre. Ou seja, existem alguns aspectos místicos,
Mas os aspectos revelados às leis, você não pode falar, não, agora não precisa mais guardar essa lei ou guardar aquela lei. Não. É para sempre. Nós devemos, portanto, guardar todas as palavras desta Torá. Isto nos ensina que devemos cumprir todas as instruções da Torá para sempre. Também é dito, traz outros versículos, é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações. E, em Deuteronômio, mais um outro versículo, que traz a mesma ideia. Ele fala que a Torá não está nos céus. Foi entregue aqui embaixo para a gente. Isso nos ensina que um profeta não pode adicionar um preceito novo à Torá. Pode vir um profeta, mesmo que ele fez muitos milagres, um profeta, até que seja um profeta verdadeiro, ele não pode vir e falar, olha, tem mais uma coisa nova que a gente precisa fazer. Isso é proibido. Portanto, se surgir uma pessoa, seja judeu ou gentio, e realizar um sinal ou maravilha e dizer que Deus o enviou para A. Adicionar uma mitzvah, um mandamento. B. Retirar uma mitzvah. C. Explicar uma mitzvah de um modo que difere da tradição recebida por Moisés. Fala, não, isso que está escrito aqui, que você não deve comer porco, por exemplo, isso aqui é só o porco que tinha no deserto, coisa assim. Não. Não é, então, não pode explicar, deturpar a explicação. Ou D, se ele diz que as mitzvot ordenadas aos judeus não são para sempre, mas foram dadas por um tempo limitado. Então, tudo isso ele é um falso profeta. Ele vem para negar a profecia de Moisés, pois ele se atreveu a fazer declarações em nome de Deus que Deus nunca fez. Ok? Então, ele vem negar a profecia de Moisés, é um falso profeta. Pseudo-profeta, né? Deus bendito seja o seu nome, ordenou a Moisés que este mandamento é para nós e nossos filhos para sempre, e Deus não é homem para falar falsamente. Um versículo que traz, Deus é um homem para se arrepender. Lei 2, se assim for, o que se entende da declaração da Torá em Deuteronômio? Eu farei surgir um profeta para eles dentro de seus irmãos, assim como tu. Ou seja, Moisés, ele promete, ele profetiza naquele momento, ele fala que futuramente vai ter mais profetas como ele dentro do povo judeu. Eu colocarei minha palavra em sua boca, ou seja, quando um profeta fala, é Deus que fala através daquele profeta, e o profeta lhes declarará tudo que eu lhe ordeno. Ele não vem para estabelecer uma nova fé, mas sim, fala Maimônides, para ordenar as pessoas a cumprirem os preceitos da Torá e para alertar contra a sua transgressão, como evidenciado pelo último profeta Malaquias, que proclamou, o último profeta da Torá, né, que proclamou, lembre-se da Torá de Moisés, meu servo. Ou seja, não é para acrescentar ou diminuir, colocar coisas novas, mas sim, somente para fortalecer o povo a andar no caminho. Além disso, um profeta pode nos ordenar a fazer algo que não é nem permitido nem proibido pela lei da Torá. Por exemplo, vá para tal e tal lugar, certo? Se a gente te dá uma orientação para você fazer algo, não vá para lá. Promova uma guerra hoje, ou não faça isso. Construa um muro, ou não construa. Isso o profeta também pode te ordenar. Ele não está indo contra a Torá. A gente está te dando algumas orientações. Toma esse remédio, viaja para lá. Como o Rebbe, ele falava para muitas pessoas, faça isso, faça aquilo. Certo? Nesses casos, é uma mitzvah, é uma ordem ouvir o profeta. Você não pode não ouvir o que ele manda, o que ele te fala. Ok? Nesses casos. Isso é mais uma lei. Então aqui, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Um trecho do Deuteronômio 13, que fala também sobre profetas. Vamos ver o que está escrito lá. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, no meio do povo judeu, e te anunciar um sinal ou prodígio, vai te falar alguma coisa que vai acontecer, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, ou seja, aconteceu o que ele falou, ou ele fez um sinal, fez um milagre, e depois esse profeta ele diz, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los.
Então aí o que a gente faz? Está escrito na Torá: não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, isso aqui é uma aprovação de Deus, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. A pessoa te fez aqui, cresceu uma árvore, sei lá, fez qualquer milagre muito grande. Então, se ele fala depois desse milagre, vamos servir outros deuses, não vai atrás dele, porque a gente não acredita nele pelo milagre que ele fez. A gente acredita nele porque Moisés mandou acreditar em profetas, que fazem sinais. Se ele vem negar a profecia de Moisés, é um sinal que é um profeta verdadeiro. É um sinal que é um profeta falso. Então a gente não acredita, não vai atrás dele, é só um sinal que Deus quer provar a gente, quer saber se você ama ele de verdade ou não. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e ele servireis, e a ele vos achegareis. Certo? Muito bem. Então, aqui tem uma coisa muito interessante. Tinha um grande sábio do povo judeu. O nome dele era Rabi Balaturim, Rabbeinu Yaakov Ashkenaz. Ele nasceu na Alemanha, mas teve que fugir. Ele foi depois para a Espanha. Ele foi do século XIII. Ele fugiu das cruzadas. Na época das cruzadas, foi para a Espanha. E lá ele fez alguns livros muito interessantes. E um deles foi um comentário sobre a Torá. Nesse comentário, a gente tem os livros impressos hoje em dia, mas no que está impresso é só um trechinho muito pequenininho. A grande maioria do comentário dele ficou censurado na época da Inquisição. Boa parte não entrou. Uma parte que não entrou, mas a gente tem hoje em dia já. Uma parte que não entrou é esse nosso trecho aqui. Quando nós lemos no trecho anterior, quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, em hebraico é Bekir Becha, em seu meio. Vocês estão vendo aqui embaixo, os quadradinhos? Bekir Becha, em seu meio. Ok? Então, a gente sabe que as palavras em hebraico, cada letra tem um valor numérico. Ok? Então, você tem o alfabeto, são 22 letras. Vamos calcular o valor de Bekir Becha em seu meio, quando surgir um profeta em seu meio. Quanto que vale? Vamos ver. O Beit vale quanto? 2. O Kuf? 100. Então temos 102. Pois, ok? Estão acompanhando? Depois a gente tem o Resh. Quanto que vale o Resh? 200. Quanto temos já? 302. Mais uma vez o Beit. Quanto que tem? 304. E o Raf? 20. Quanto que dá? 324. Então anota. Total, 324, em seu meio. Oi? Ok, 324, ok, mas não é o que a gente quer ver agora. 324, certo? O Balaturim, ele escreveu no livro que esse Bekir Becha dá o mesmo valor de Zu Aisha. Esta é a mulher. Essa é a mulher. Vamos calcular quanto que dá essa é a mulher. Zu. Zain, quanto que dá? 7. Pois o Vav dá quanto? 6. Pois o Rei dá quanto? 5. Depois você tem o Aleph, quanto que vale? 1. O Shin vale quanto? 300. Ok? De novo o Rei, quanto que tem? 5. Faz a conta. R$ 324 também. Certo? Ele escreve então, na continuação do versículo, está escrito, quando surgir em seu meio um profeta. Então, profeta, vamos ver quanto que dá. Para quem não está muito acostumado, a gente vê da direita para a esquerda, ok? O hebraico é da direita para a esquerda. Então, a primeira letra do lado direito é a letra Nun. 50. Beit vale quanto? 2. Depois temos o Yud. Quanto vale? Yud vale 10. Depois temos o Aleph. Quanto que vale o Aleph? 1. Quanto que dá, então? 63. Muito bem. E seu filho? Vamos ver quanto que dá em seu filho. Vav.
Quanto que dá o Vav? 6. Beit vale quanto? 2. Nun vale quanto? 50. E o Rei vale quanto? 5. Quanto que tem?